Shalom, shalom, queridos, que a graça, essa maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante em sua vida, em sua casa, em sua família, em sua cidade, na igreja e no nosso querido Brasil. O Brasil é do Senhor Jesus. E como vocês sabem, estamos na porta da vigilância. Hoje, dia 21 de julho, graças a Deus, e temos como tema vigilância em não satisfazer os desejos da carne. Forte, forte, muito forte. Vigilância em não satisfazer os desejos da carne. E o nosso texto base está em Gálatas, no capítulo 5, do versículo 16 ao 21, pois vocês sabem muito bem que estamos trabalhando na carta de Paulo aos Gálatas, trazendo a porta da vigilância. Diz a palavra de Deus: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne milita, cobiça contra o espírito, e o espírito milita contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Queridos, nós temos inimigos, 3 inimigos que vão contender conosco para que não perseveremos na fé, para que não perseveremos na comunhão com o Espírito Santo, para que não andemos no Espírito. E esses são inimigos ferrenhos, inimigos que não desistem da parada. E compete a nós andar no Espírito. E quando nós andamos no Espírito, nós somos mais que vencedores. Então nós temos Satanás como nosso inimigo. De Satanás se resiste. Temos a carne como nosso inimigo, da carne se foge. E temos o mundo como nosso inimigo, o mundo se vence pela fé. E hoje nós temos que atentar para a vigilância, uma vigilância pessoal, a fim de não satisfazermos aos desejos da carne.
nós temos 5 portas da nossa alma, que são os 5 sentidos, tá? A mais forte dela é a visão. Então, a visão, a audição, paladar, tato, olfato. Essas são as 5 portas da nossa alma. E são através desses 5 sentidos que os nossos desejos são expressos. Os desejos, eles não são maus em si mesmo. Eles se tornam maus quando eles são colocados para a satisfação da carne, para o pecado. E o apóstolo Paulo aqui, ele traz uma palavra de exortação aos crentes da Galácia, para que esses crentes andem em espírito, andem na dependência do Espírito Santo, andem na obediência do Espírito Santo, andem dirigidos pelo Espírito Santo, porque só assim a concupiscência da carne será vencida, só andando no Espírito. Por quê? Porque a carne, ela é inimiga. A carne fala da nossa natureza caída, da nossa natureza pecaminosa. A Bíblia diz que a inclinação da carne é morte. E nós temos que assumir a nossa nova identidade em Cristo. Nós somos filhos de Deus, nós somos justiça de Deus, nós somos santos, porque o próprio Deus nos santificou. Quando nascemos de novo, nós fomos posicionados por Deus como santos, separados deste mundo vil, separado do pecado. Então nós fomos chamados a viver uma vida que agrada a Deus em tudo. E as obras da carne, elas existem. E nós devemos ter essa consciência que esta carne inconvertível, né? Ela nunca se converte. Essa carne vai sempre fazer luta, batalha, contenda com o Espírito Santo. A carne nunca vai concordar com o Espírito Santo em nada. Absolutamente em nada. A carne vai sempre estar em rebelião contra o Espírito Santo. Mas a Bíblia também diz que o Espírito Santo milita contra a carne. Então o Espírito Santo nunca irá aprovar a nenhuma obra da carne. Nunca, nunca, nunca. O Espírito se oporá a toda a obra da carne sempre. Por quê? Porque o Espírito Santo deseja que façamos a sua vontade, que não façamos a vontade da carne, mas a vontade de Deus. Amados, para que nós, queridos irmãos, não satisfaçamos as obras da carne, nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Nós temos que tomar consciência de que não vivemos debaixo da lei do pecado. Temos que tomar consciência de que somos novas criaturas. Temos uma nova natureza. Pertencemos a Deus.
O DNA de Deus está em nós, a vida de Deus está em nós. Fomos selados pelo Espírito Santo, Ele é o penhor da nossa herança, Ele habita na vida de todo aquele que é lavado e purificado pelo sangue do Cordeiro. Portanto, temos que atentar para o Espírito de Deus e seguir o Espírito de Deus. Veja, o apóstolo Paulo traz aqui as obras da carne. E ele mostra a abrangência dessas obras da carne. Então nós temos pecados sexuais, a prostituição, a impureza, a lascívia. Pecados religiosos, que são obras da carne, a idolatria, a feitiçaria. Pecados sociais, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas. E pecados pessoais, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas. É sério, não? Muito sério. Então, todos esses pecados fazem parte das obras da carne. E nós temos que vigiar contra estas obras da carne. Por quê? Porque Satanás vai procurar nos tentar em cima destas obras da carne. Ser tentado não é pecado, todos nós somos tentados. Mas ceder ao pecado é derrota, é destruição, é desgraça. E para que não cedamos à tentação, nós temos que estar afinados com o Espírito Santo. Nós temos que andar no Espírito Santo. Nós temos que rejeitar terminantemente toda a obra da carne. Nós temos que nos fortalecer no nosso espírito. Porque essas obras da carne, elas estão intrínsecas. Elas fazem parte da natureza pecaminosa. Por esse motivo, amados, nós temos que rejeitá-las terminantemente. E só há um meio de vencermos as obras da carne. É andando no Espírito. Veja, queridos, que esse sistema mundano usa 3 armadilhas para derrubar você, para derrubar a mim, para derrubar todos nós que somos lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro, todos nós que pertencemos ao Senhor. Então, esse sistema vai usar a concupiscência da carne, que se refere a desejos pecaminosos. São pecados internos e ocultos, dizem respeito a pessoas, a indivíduos. Quando a Bíblia manda que nós sondemos o nosso coração, é porque nós precisamos sondar o nosso coração. O salmista orou dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece o meu pensamento. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Precisamos sondar. Precisamos ser convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. E quando houver
esse tipo de situação na nossa vida, nós temos que entrar pelo caminho do arrependimento, da confissão. E a Bíblia diz que se nós confessarmos e deixarmos, alcançamos misericórdia. O apóstolo João escreve: filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis. Mas, se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, o qual é a propiciação pelos vossos pecados e pelo mundo inteiro. Aí a Bíblia diz que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A segunda armadilha é a concupiscência dos olhos. Também se refere a desejos pecaminosos, pecados internos e ocultos. Se o teu olho for bom, disse Jesus, todo o teu corpo terá luz. Mas se o teu olho for mau, tudo em ti será trevas. Aí ele diz, se o teu olho te faz pecar, arranca-o. O que Jesus está mandando? Que a gente elimine o pecado. Que a gente deixe de lado o pecado. Que os nossos olhos sejam puros. Que os nossos olhos sejam untados com o colírio do céu, para que vejamos as maravilhas da lei do Senhor. Que não haja impureza nos nossos olhos, irmãos. Que tenhamos a consciência de que Jesus pagou um alto preço para a nossa santificação e que devemos ter olhos puros. Jó disse que fez aliança com os olhos dele, não colocou os olhos dele em nenhuma mulher. Então, precisamos ter olhos puros. Os dias de hoje são dias terríveis, né? Há uma loucura neste mundo, né? Uma loucura. As imagens estão aí à solta em todos os lugares. Há uma avalanche de imagens contrárias a Deus, imagens pornográficas, imagens assassinas, imagens, todo tipo de imagem é uma enxurrada contra nós em todo lugar que estamos. Por esse motivo, amados, nós precisamos ter olhos untados com o sangue de Jesus, olhos purificados, olhos que olhem retamente, olhos que possam olhar com pureza, com santidade, olhos que olham sem julgamento. Então, essa segunda armadilha, ela é terrível, né? E nós precisamos nos colocar diante de Deus para que não sejamos tentados pela concupiscência, pelos desejos dos nossos olhos. Amém? A soberba da vida é outro comportamento pecaminoso. Esse pecado é externo e é irrevelado. Dizem respeito a pessoas que estão ao nosso redor. É soberba, é um sentimento de superioridade em relação a outra pessoa, é orgulho, é altivez, é arrogância, é presunção. E Deus, Ele deseja que nós andemos no Espírito para que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não sejam satisfeitas. Esses desejos não sejam satisfeitos.
Então você pergunta: o que é a carne? A carne é nossa natureza caída. São os impulsos e os desejos que gritam para serem satisfeitos. Esses desejos estão dentro do coração. Jesus diz assim, olha, é Jesus quem afirma em Mateus 15:11. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso é o que contamina. Mas o que sai da boca procede do coração. E é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Queridos, tudo procede do coração. Corrupção vem do coração. Mentira vem do coração, tá? A boca fala do que está cheio o coração. A boca fala aquilo que você agasalhou na sua mente. O que você agasalhou um dia vai sair. Lixo que entra é lixo que sai. É no coração que procede as saídas da vida, é do coração. Por isso que o autor aos Provérbios, pelo Espírito, declara: guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Guarda a tua mente. Se deixe ser renovado pela palavra de Deus. O meu e o seu entendimento tem que ser renovado pela palavra de Deus. Porque à medida que a palavra nos renova, nós somos transformados e iremos cumprir a vontade de Deus, o propósito de Deus para com as nossas vidas. Segundo o pastor, que é teólogo, né? O pastor Augusto Nicodemos, o que é a carne? Veja esse conceito que ele traz. A carne se refere aos desejos impuros, que inclui todos os pensamentos, palavras e ações não castos, não puros. Fornicação, adultério, estupro, incesto, sodomia e demais desejos não naturais, que é intemperança no comer e no beber, motins, arruaças e farras, bem como todos os prazeres sensuais da vida que gratificam a mente carnal e pelos quais a alma é destruída e o corpo desonrado. Oh, meus irmãos, como devemos rejeitar terminantemente as obras da carne. Mas a Bíblia nos ordena, lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 16, andar no Espírito. Veja o que diz a Bíblia. Digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Irmãos, isso é a chave da vitória para você, para mim, para qualquer crente do planeta Terra. Se andarmos no Espírito Santo, não iremos cumprir os desejos da carne. Quer ter vitória contra o pecado? Ande no Espírito. Quer ter vitória contra Satanás? Ande no Espírito. Quer ter vitória contra o mundo? Ande no Espírito. Quer ter vitória contra a carne? Ande no Espírito. O segredo da vitória de todo crente contra a carne, contra Satanás, contra o mundo, é andar no Espírito. A Bíblia diz: porque a carne milita contra o Espírito
e o Espírito Santo contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais as coisas que quereis. Então veja, a carne vai militar para que você não faça a vontade do Espírito Santo. O Espírito Santo vai batalhar para que você não faça as obras da carne. Então, qual deve ser a sua posição? Qual deve ser a sua decisão? Andar no Espírito. Todo aquele que anda no Espírito é mais que vencedor. E você vai perguntar, o que é andar no Espírito? Andar no Espírito, irmãos, é viver em obediência. É andar em obediência e dependência do Espírito Santo. É buscar a direção desse Espírito Santo em todas as áreas da sua vida. Eu e você precisamos radicalmente do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não somos vitoriosos. Sem o Espírito Santo nada podemos fazer. Sem o Espírito Santo somos derrotados. Então nós precisamos andar e viver esta vida de obediência, de dependência do Espírito Santo, buscando a direção dele em todas as áreas da nossa vida. Andar no Espírito, amados, é um convite para viver uma vida transformada. Aleluia! Onde a vontade de Deus se torna a prioridade e onde o fruto do Espírito se manifesta nas atitudes e nas ações. Que maravilha! Glórias ao nome do Senhor. Nós estamos sendo convidados todos os dias a andar no Espírito, a ter essa vida transformada, a se dobrar à vontade de Deus, a colocar esta vontade de Deus como prioridade na nossa vida. E nós somos chamados a manifestar o fruto do Espírito Santo nas nossas atitudes e nas nossas ações. Andar no Espírito, irmãos, envolve reconhecer que não podemos viver a vida cristã com nossas próprias forças. Não dá. A vida cristã não pode ser vivida por nossas próprias forças. Jesus declarou: sem mim nada podeis fazer. Então, andar no Espírito é você e eu abrirmos mão do controle próprio e permitir que o Espírito Santo nos guie. Você tem que sair da direção. Você tem que entregar a chave deste carro ao Espírito Santo, que representa a sua vida. Representa a sua vida, representa os seus sonhos e seus projetos. Deixe o Espírito Santo tomar direção. Deixe o Espírito Santo guiar você. Foi Jesus quem falou: o Espírito do Senhor vos guiará a toda a verdade. É o Espírito Santo que nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. Eu e você precisamos depender do Espírito Santo. Andar no Espírito Santo, meus amados, é viver em obediência aos ensinamentos de Cristo. É obedecer a palavra de Deus. É obedecer às ordens de Jesus. É obedecer os princípios deixados por Jesus. É viver em obediência a esses ensinamentos, tá? É manifestar o fruto do Espírito Santo a cada dia na nossa vida. Amor, alegria, paz, paciência,
amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E a Bíblia diz: contra o fruto do Espírito não há lei. Aleluia. Então, nós precisamos, amados, andar no Espírito. Nós precisamos escolher resistir aos desejos da carne e permitir que o Espírito Santo nos transforme, renovando a nossa mente e direcionando nossas ações. E essa vida, amados, essa vida no andar do Espírito, ela é uma vida de fé. Uma vida de fé em fé, de glória em glória. Eu preciso crer, eu preciso confiar em Deus e em sua palavra. A fé tem um fundamento: Deus e a sua palavra. A fé tem um fundamento e eu e você fomos chamados a viver essa vida de fé. Então, andar no Espírito é confiar em Deus. Andar no Espírito é viver de conformidade com Deus e a sua palavra. É ser guiado e sustentado pelo Espírito Santo do Senhor. E, amados, é uma jornada contínua. É de glória em glória. É de fé em fé. Não acaba aqui. É até que Cristo seja formado em nós. Viver no Espírito, irmãos, é uma escolha diária. Você escolhe viver no Espírito. Você escolhe se render à vontade de Deus. Você escolhe dizer não ao diabo. Você escolhe dizer não à carne. Você escolhe dizer não ao mundo. Você tem que escolher, eu tenho que escolher. Amém? Andar no Espírito é uma escolha diária. Se render à vontade de Deus. E esse andar no Espírito, amados, ele é um processo contínuo de transformação, onde eu e você vamos nos esforçar para viver de acordo com o padrão que Cristo estabeleceu. Então veja que não é de braços cruzados, não é na passividade. Não, você tem que ser ativo e escolher, decidir. E eu já decidi Jesus. Eu já decidi andar com Cristo. E você vai decidir andar com Cristo. Eu já decidi não satisfazer as concupiscências da carne, dos olhos e a soberba da vida. Você também já decidiu. Mas essa decisão é todos os dias. Todos os dias nós teremos situações sutis que nos quererão levar à derrota, ao pecado. E aí o Espírito Santo traz o escape na hora certa e nós vamos ouvir o Espírito e vamos decidir viver esta vida dependente do Espírito Santo. Portanto, a palavra de Deus afirma: andai em espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. Este é o segredo da vitória. Andar no Espírito. Andar no Espírito todos os dias. Perseverantemente todos os dias. Até que Cristo seja formado em nós. Que o Espírito de Deus abra o nosso entendimento. Amém. E que nós sejamos vigilantes em não satisfazer os desejos da carne. Guarde no seu coração o que Jesus falou para o apóstolo Pedro: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade,
O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, vigilância constante na dependência do Espírito Santo. Se andarmos no Espírito, a carne será sempre derrotada. Que Deus abençoe a sua vida, meu amado irmão, em nome de Jesus. Qual é a nossa oração hoje? O nosso motivo de oração hoje é: oramos para que vivamos uma vida no Espírito. Senhor, é isso que queremos, viver uma vida no Espírito Santo. Ensina-nos, ó Deus, a depender do Espírito Santo. Ensina-nos a colocar no teu altar a nossa independência. Senhor, chegamos a uma conclusão que não sabemos nos guiar por nós mesmos, que não sabemos. Nós precisamos do Espírito Santo, nós dependemos do Espírito Santo. A carne vai militar constantemente contra o Espírito Santo. Os desejos da carne são fortes, Senhor, e nós precisamos do Espírito Santo, precisamos nos submeter ao Espírito Santo, precisamos andar de conformidade com as verdades do Evangelho, precisamos andar segundo a tua vontade, precisamos cumprir a lei do amor, precisamos andar como Cristo, pensar como Cristo, falar como Cristo, precisamos agir como Cristo, e o segredo de Cristo foi uma dependência absoluta ao Espírito Santo. E o nosso segredo, Senhor, da vitória será uma dependência também ao Espírito Santo. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Perdoa as nossas fraquezas. Perdoa os nossos pecados. Quantas vezes, ó Deus, somos soberbos, orgulhosos. Quantas vezes ignoramos os teus avisos. Quantas vezes, ó Deus, confiamos na nossa própria força, na nossa própria inteligência. Quantas vezes confiamos até nas experiências passadas. Senhor, a nossa confiança não pode estar em experiências passadas. A nossa confiança não pode estar na nossa própria inteligência. A nossa confiança não pode estar em nós mesmos, Senhor. Nós dependemos de Ti. Queremos confiar em Ti, Senhor. Não queremos, ó Deus, admirar o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não queremos nos entreter para sermos ludibriados, ó Deus, pelas falas de Satanás. Livra-nos, ó Deus, de pecar contra Ti. Livra-nos de todo mal. Livra-nos, ó Deus, de escandalizar o Teu Evangelho. Livra-nos, ó Deus, de descansar em berço esplêndido. Livra-nos, ó Deus, de viver ignorando os ardis de Satanás. A Tua palavra diz que não devemos ignorar os ardis de Satanás. Tenha misericórdia das nossas vidas. Tenha misericórdia da Tua igreja. Tenha misericórdia, Senhor, do Teu povo. Tenha misericórdia, Senhor, das famílias. Oh Deus, tenha misericórdia dos pastores. Tenha misericórdia dos discípulos membros. Tenha misericórdia, Senhor, de cada Insegec espalhada no Brasil e no mundo. Tenha misericórdia. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nos perdoa por cada situação que nós nos ensoberbecemos. Perdoa, Senhor, por cada situação que não confiamos no Senhor. Perdoa por cada situação que nos afastamos da palavra. Perdoa por cada situação que desprezamos a oração. Perdoa, Senhor, perdoa os nossos pecados. Nós chegamos a uma conclusão que sem Ti nada podemos fazer. Não temos condições de andar a vida cristã de vitória em vitória sem que dependamos do Espírito Santo. Espírito Santo, precisamos de Ti. Espírito Santo,
dependemos de Ti. Ó Espírito Santo, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti. E eu sei que meu irmão, minha irmã que estão nesta live, eles também precisam de Ti. Todos que irão ouvir essa live um dia também precisam de Ti, Senhor. Espírito Santo, ajuda-nos a trilhar esta caminhada da fé, na dependência total de Ti, Espírito Santo. Segura na nossa mão, Espírito Santo. Guia-nos à verdade de Cristo. Foi Jesus quem afirmou que Tu nos guiarias a toda a verdade. E como precisamos de Ti, Espírito Santo, revela-nos a Tua palavra, revela-nos o Teu querer, revela-nos os Teus propósitos. Que a Tua vontade, Espírito Santo, que é boa, perfeita e agradável, seja vivenciada em cada um de nós. Seja vivenciada no presbitério da INSEGEC, seja vivenciada no Conselho Apostólico, seja vivenciada na diretoria, seja vivenciada na vida de cada igreja local, de cada congregação, de cada discípulo membro. Sim, a Tua vontade, Espírito Santo, que é boa, perfeita e agradável. E que nós, o Teu povo, sejamos corajosos em depositar o nosso próprio corpo como oferta de holocausto no Teu altar, Senhor. Que a carne seja queimada completamente, Senhor. Que todas as vezes que formos tentados nessas 3 áreas da concupiscência da carne, dos olhos e da soberba da vida, nós corramos para o Teu altar. Coloquemos o nosso corpo no Teu altar. Nos deixemos ser queimados no Teu altar, Senhor. Entremos pelo caminho do arrependimento, da confissão, mas que o Espírito Santo prevaleça em nós. O Espírito Santo prevaleça. Que a nossa mente seja renovada. O nosso coração seja quebrantado. Em nome de Jesus. Que esta carne seja subjugada. E que haja uma total dependência de Ti sempre. Oh, nós confiamos em Ti, Espírito Santo. Declaramos que dependemos de Ti. E nós Te louvamos, ó Pai, por ter nos selado com o Espírito Santo, o Teu selo, o penhor da nossa herança. Obrigada, Jesus, por nos doar o Teu Espírito Santo, que está conosco todos os dias. E eu sei que na dependência do Espírito Santo, nós iremos andar de glória em glória, de vitória em vitória, em nome de Jesus. Que nós sejamos vigilantes em deste modo aborrecermos a nossa carne, fugirmos da imoralidade sexual, da impureza e de toda libertinagem. Que nós rejeitemos toda idolatria e feitiçaria. Que nós rejeitemos com intensidade de coração toda a obra da carne. Que toda inimizade, rixa, ciúme, ira, discórdia, divisão, facção e inveja em nossas relações sejam desfeitas, de sorte, Pai, de sorte que, aleluia, de sorte que vivamos em unidade e paz. Nós abominamos toda bebedeira, toda orgia e coisa semelhante a isto, porque somos herdeiros do reino de Deus. Decidimos andar no Espírito Santo. Segura o Espírito Santo na nossa mão e nos faz mais do que vencedores em Ti, em Cristo. Nos colocamos no Teu altar para que andemos em total vigilância contra as obras da carne. Eis-nos aqui, Pai. Dependemos de Ti
permaneceremos nesta porta. Em nome de Jesus. Amém. Oh, queridos, que maravilha! Que maravilha, que maravilha, que maravilha! A chave de hoje, a chave que Deus nos deu para que sejamos mais do que vencedores contra o mundo, contra Satanás e contra a carne. Qual é a chave? Andai no Espírito. Ande no Espírito. Ande no Espírito. Insejeque, ande no Espírito. Igreja do Senhor Jesus no Brasil e no mundo, ande no Espírito. Presbitério, ande no Espírito. Discípulos, membros, andem no Espírito. Esta é a chave. Esta é a chave que Deus nos entrega para que sejamos mais do que vencedores. A nossa posição não é passiva, é ativa. Todos os dias, dependendo do Espírito. Todos os dias, submetendo a palavra de Deus. Todos os dias, crescendo numa comunhão mais íntima com o Pai. Todos os dias, precisamos de Jesus. Todos os dias, dependendo do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Abençoe a sua casa. Abençoe a igreja que você faz parte. Abençoe a sua cidade. E abençoe o nosso Brasil. Que nós nos levantemos para segurar as pontas do altar a favor no nosso Brasil. Que não olhemos para o Brasil com olhares enxutos, mas que haja lágrimas de misericórdia, de compaixão, de intercessão, verdadeiras dores de parto pela nossa nação que está enferma, que está em perigo, precisando de uma intervenção do céu. Shalom, shalom. Deus abençoe a todos. Que Yahvé vos abençoe e vos guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que Yahvé sobre vós levante o seu maravilhoso rosto e vos dê shalom. Aleluia.